Após o arco que carrega a proposta da sinopse de que um mundo onde jogadores são presos se você morrer no jogo, morrer na vida real, temos uma quebra para ir para outra narrativa, ir para o outro lado, a continuação desse momento. E então somos introduzidos a Fairy Dance, ou o arco das fadinhas que todo mundo odeia. Entretanto, é interessante a gente observar que na novel muitas coisas são diferentes e muitas coisas são piores do que no anime. Então o vídeo de hoje vai ser uma análise do volume 3, que é o início do arco Fairy Dance, que adapta desde quando o Kirito acorda até o momento de que ele enfrenta o General Odin. Então iremos destrinchar e nesse vídeo iremos tentar classificar qual é o real problema da narrativa de Fairy Dance. Na novel, no caso. Eu não vou me aprofundar muito no anime, porque aqui é um vídeo de análise da novel e eu acho que é bem mais interessante a gente falar da novel em si. Eu sou o Ti, e antes disso eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar esse vídeo para um amigo que também gosta de Sword Art Online, para assim ajudar cada vez mais esse canal a continuar fazendo a análise dos volumes da Light Novel. Aqui temos análises que realmente comparam coisas do anime e feitas de uma pessoa que realmente gosta da obra. Então aqui você não verá hate gratuito, simplesmente irei hatear o que é para ser hateado, irei gostar do que é para ser gostado. Enfim, vamos para a análise. O volume começa com um interlúdio muito interessante que foi cortado no anime e que dá uma dramaticidade e já inclui praticamente para onde a história vai setar, com um interlúdio movido e narrado pela Sugura, ali tendo uma visão de Kirito enquanto estava preso no sal. Isso é muito interessante porque já dá uma conexão a mais do leitor com aquela história e remete justamente a outra visão do que o Kirito estava vivendo no volume 1 e volume 2. Ou seja, já conecta diretamente, mostrando que é uma continuação direta daquele momento, já introduz a nova protagonista desse arco, que sim, a Suga é uma protagonista, e já começa a fomentar coisas da problemática do tal relacionamento do Kirito e da Sugura, que são irmãos, mas como vocês sabem, tem toda aquela questão de paixão e diversas outras coisas que vão ser desenvolvidas pelo arco, que muita gente odeia, mas que infelizmente se torna fundamental para a história seguir. Então, caso você não goste, pelo menos entenda que isso é fundamental para impulsionar a narrativa a andar. E a gente vai conversar mais sobre isso quando a gente estiver lá pro meio do volume. Mas aqui a gente já tem isso sendo introduzido, a gente já tem uma cena muito íntima com a Midori. Isso dá uma introdução melhor do que a escolhida pelo anime, que é a cena do primeiro capítulo da Light Novel. E aqui começamos a história que Kirito está tendo uma ilusão dentro do Aincrad e tudo começa a desmoronar. Essa cena é muito boa para o início, tanto que é o início do capítulo 1. Entretanto, eu prefiro o interlúdio por dar essa proximidade e mostrar que o protagonismo desse momento, desse arco, não é do Kirito. Pelo menos não apenas, já que o protagonismo é dividido entre as duas figuras dos irmãos, entre a narrativa, de uma maneira muito interessante, com uma mudança para uma terceira pessoa, narrando os atos de Sugura que são totalmente internos. Dando uma maneira diferente de fazer a história acontecer, diferente dos dois primeiros volumes que apenas focavam no Kirito. Então é uma escolha muito diferente de narrar a história. Então chegamos a um momento do qual a narrativa começa a setar coisas para o desenvolvimento maior pelo volume. A gente, após ter passado por essa narração do Kirito, a gente volta para a terceira pessoa de Sugura, que já começa a mostrar alguns sinais de que não está habituada com esse novo setup da volta do irmão após esses 2 anos que ele ficou no sal. Isso é muito interessante porque aqui já é mostrado que há algo diferente na visão da Sugura e que isso vai ser totalmente importante para o desenvolvimento do volume e se conecta totalmente com a conclusão da narrativa proposta progressivamente pelo Reiki Kawahara em escrever a personagem nesse volume. Ou seja, tem um desenvolvimento da Sugura nesse primeiro arco de Fairy Dance que é muito não perceptível pelo anime, principalmente,
por focar bastante no Kirito, mas a Suga vai tendo, um crescimento. E aqui no momento a gente já entende a razão desse crescimento, que é a problemática do Kazuto. Ela se esforça para entendê-lo, mas ela ainda não se vê uma pessoa que realmente compreende o irmão pela totalidade. Tanto que temos coisas apresentadas pelo decorrer do volume que são resquícios de que ela estava tentando entender o irmão. Tanto da questão dela entrar no mundo virtual para tentar entender o que ele via demais naquele capacete, tanto a questão de se esforçar bastante no Kendo e herdar essa coisa que o irmão deixou pra lá. Ou seja, o irmão ele é bastante importante pro desenvolvimento e pra personagem. Então já começa uma quebrada muito grande nesse ritmo inicial da Sugura se vê estranha. Isso é uma coisa bastante interessante da novel para a adaptação no anime, que nesse momento eu não vi algo que fosse ofensivamente ser cortado da reação da Sugura. Ela está exatamente como está descrita na novel. Entretanto, a novel tem um bônus, que são os pensamentos da Sugura, e a gente entende que não necessariamente era um ciúme obsessivo. Nem ela entendia o que estava acontecendo no interior dela, quando o Kirito, por exemplo, falava de visitar a Asuna. Isso é bastante interessante, porque já começa a desenvolver uma estranheza desse sentimento que a Sugura tem pelo Kirito. E que, querendo ou não, você pode me hatear, você pode odiar o Rikawahara, você pode odiar a Sword Art Online por isso. E você tem todo o direito de pensar isso, porque, sim, o livro faz o amor da Sugura pelo Kirito ser essencial pro desenvolvimento dela no arco. E sim, é importante o sentimento dos dois. Isso é uma coisa muito difícil de você admitir numa narrativa, principalmente quando você ama muito uma obra e você não quer dizer que ela não tem um tal defeito, que você considera um tal defeito. No caso, em Fairy Dance, um dos maiores defeitos é o fato da galera achar que, errado, a Sugura ter sentimentos pelo Kirito. É entendível pela questão cultural brasileira e pela questão cultural até de outros países também, que sentimentos de irmão sempre foram um tabu, né? Só que eu gosto como o Rikawahara aqui desenvolve isso de uma maneira que não fica apenas comprado que é um incesto. E isso é uma coisa que é algo que eu acho que a novel consegue encaminhar bem nesse início. Porém, ao final desse volume, o Rikawahara cai nisso. E não que necessariamente a Sugura ter um sentimento pelo Kirito seja errado. Não é isso que eu tô querendo falar. É mais a questão de que o Rikawahara parece que não sabe aonde ele quer chegar nesse volume. E vocês vão entender quando eu chegar no final o como que eu me senti perdido nessa leitura de... Ao mesmo tempo que eu tava tentando encaminhar a falar, beleza, o Rikawahara não tá querendo desenvolver uma questão de incesto, parecia que ele tava querendo desenvolver. E o final desse volume, principalmente, é muito estranho. Mas vamos voltar a falar de coisa boa, porque pelo amor de Deus. Um fato extremamente positivo desse volume, no início principalmente, é como o Kirito recepciona tais coisas, sabe? Desde o sonho que ele tem envolvendo a Incrad, ao fato dele colocar o Nevergear enquanto a Asuna estava presa e ele não sabia onde a Asuna estava, ele vai e coloca o Nevergear como uma maneira de talvez eu voltar para aquele mundo, eu volte a ser aquele herói e eu esteja do lado dela. Essa saudade desse momento que ele teve com a Asuna é bastante interessante de ser vinculada logo ao início desse volume, porque já traz um peso muito grande por que virá novamente. E esse é um bônus que eu vejo com o anime, ele peca ao mesmo tempo que ele começa legal, mas ele vai pecando de construir, que é essa tensão, esse senso de imediatismo, de que tem que ser agora, de que eu preciso salvar a Asuna. A Asuna é o motivo, eu tenho que chegar até ela, eu sou fraco, eu sou impotente, sabe? Esse sentimento que o Kirito tem logo no início já te traz, já te remete uma empatia muito grande pelo que ele vai lutar dentro de Alphen. E isso é uma coisa que ao início é muito bem transpassada, principalmente por deixar setado que não há esperança, que não há maneira de como eles irão
se encontrar novamente. O Kirito não sabe onde a Asuna tá. O Kirito visita a Asuna nos hospitais e nada acontece. Ele segue um pessimismo muito interessante de início para você vincular com o personagem. E todo momento que eu estava efetuando a minha leitura, eu não conseguia parar de querer ter mais, sabe? Foi um momento do volume que eu realmente falei que as coisas estavam andando, que realmente eu estava me sentindo conectado às coisas. Até que 2 situações aconteceram em seguida que me broxaram nesse volume por meses e que pra mim são muito um problema da estrutura narrativa desse livro e do Reiki Kawahara ainda se encontrar em narrativas lineares. Porque vamos olhar pra trás. No volume 1, o volume 1 ele pula muitas coisas, a narrativa não é nada linear, certas coisas acontecem e vão, sabe? Você não se importa muito com algumas coisas, porque o Reiki Kawahara ele tava meio que rushando aquela história, ele não tava fazendo uma história linear, sabe? No volume 2 a gente tem histórias totalmente paralelas que não há conexão geral. A única conexão é o Kirito e dizer quem é o Kirito pela a visão dos outros personagens no qual estão na narrativa. Agora esse volume 3, ele traz uma linearidade. E às vezes eu sinto que o Reiki Kawahara ele não consegue criar um sentimento de você realmente querer ver algumas situações. Um exemplo grande disso é o antagonista desse arco, que incrivelmente é extremamente mal escrito. Ele é pior do que no anime. O Sugou, ele é insuportável. Todas as vezes que ele aparece, você quer que ele suma. Não por ele ser uma pessoa detestável, ele é uma pessoa detestável, mas por ele ser tão mal escrito e tão caricato que você não se importa nada com o personagem. Parece que é apenas uma pessoa movida pelo roteiro pra te dar essa sensação de vilania. E em momento algum você gosta de ver as coisas acontecendo. Você só simplesmente fica, nossa, esse é o vilão do arco, eu realmente não me importo com isso, eu quero que isso acabe. Diferente, por exemplo, do que a dublagem do Sal fez com o Sugou no anime, que deu essa propriedade de vilão logo de início. Ele era detestável, mas ele era detestável muito bem feito, sabe? E digo mais, até a versão japonesa com o fucking dublador do Dio fazendo ele, é meio impossível você pelo menos não achar ele um vilão interessante e as cenas que envolvem ele, mesmo sendo nojentas, sendo bem feitas. Agora, você tira a atuação, que era o que fazia essas coisas fazerem sentido, e o texto é horrível. Já era horrível no anime, e aqui é pior, sabe? Todas as maneiras de como ele descreve os trejeitos do vilão, esse é um problema que tem desde o volume 1. O Kuradil é muito mal descrito, o Sugou é muito mal descrito, parece que eles são personagens de uma peça teatral, numa história que até então tá tentando ser coerente no que está tentando construir, sabe? A Sugura é muito bem descrita, você vê ali os conflitos dela sendo reais e você entende mesmo que você não concorde. O Kirito, você entende todo esse pessimismo e toda essa falta de esperança dele por que irá acontecer. Agora o Sugou você não entende absolutamente nada, ele só é um vilão genérico, ele não tem carisma, ele não tem nada, sabe? Diferente do Kayaba, por exemplo, que era um psicopata, que tinha as frases dele e tal, mas ele tinha algo, sabe? O Sugou ele é o maior problema pra Fairy Dance ser insuportável, porque até então a premissa é bastante interessante desse resgate, dessa ideia da própria resiliência da Asuna, a própria ideia do Kirito correr atrás de uma vontade incessante, mesmo sendo uma coisa que hoje em dia é visto de uma maneira bem detestável. Eu entendo que em 2009 talvez essa narrativa de a princesa estar em outro castelo do Mario seja algo que realmente movia algumas pessoas. Eu consigo ver isso. Mas um certo problema que é um macro para Fairy Dance é o Sugou. E real, eu não me importei com as cenas dele. Eu não consegui sentir nada com ele. E esse é um grande problema pra mim. Porque um que faz uma grande história, além de um grande protagonista e grandes personagens, é um grande antagonista. E o Sugou, ele não é nada, apenas um vilão genérico que você vai esquecer. Você não vai lembrar dele. Você vai lembrar dele como o pior personagem já escrito no livro. E de fato, até agora, ele é pior mal escrito. E eu repito, isso não é uma visão que eu tô tendo do anime, é uma visão que eu tô tendo do livro em si.
Porque no anime, o Sugoi ele é suportável já. Mas na novel, ele é pior. E esse é um fato que é a minha visão, não sei qual é a visão de vocês, comenta aí nos comentários o que vocês acham sobre os personagens caricatos no anime pra novel. Se vocês acham que é pior ou melhor, eu acho sinceramente que na escrita é pior o sentimento, e talvez o anime tenha amenizado o ódio que possivelmente certas pessoas iam sentir deles. Pois antes da gente chegar no segundo maior problema, o livro ele consegue te cativar em algumas informações e cliffhangers de um capítulo para o outro que você de fato se vê interessado. Eu vejo muito de uma maneira benéfica o Kirito chorando com a Sugoi, aquela cena super bonitinha de irmãos e toda aquela coisa de será que eu vou alcançar? Será que eu irei alcançar os sentimentos igual ela fez? Esses questionamentos da Sugoi que mostram essa fraqueza emocional dela por tantas coisas na cabeça dela chegarem. Tanto a questão do primo ficar preso no Nevergear, ela descobrir que o irmão na verdade é primo e talvez a relação deles não fossem tão sanguínea assim, então possivelmente poderia despertar um sentimento de gatilho romântico nela e tal. E a relação de como você observa isso é muito pessoal, tá? Eu, sinceramente, não me vi incomodado. Você pode se ver e não tem problema algum, até porque, de fato, é uma coisa estranha de ser desenvolvida, sabe? Mas, olhando narrativamente, tirando certos filtros de visão, de tabus e tal, é bastante interessante até, sabe? São cenas que realmente te cativam até. Você gosta de ler esses momentos. São momentos muito bem descritos, sabe? Que se você por um segundo parasse de pensar a Sugoi como irmã do Kirito, talvez você gostasse. E a descoberta do Alphen, essa ideia e visão do Kirito envolvendo jogos, sabe? Ao mesmo tempo de que ele estava praticamente cagando para jogos e não querendo colocar aquele capacete, quando surge a oportunidade de salvar sua amada, ele não pensa duas vezes a não ser colocar aquele capacete e ir até lá. Ele até lança uma frase, né? Dá pra voar, que legal, eu vou entrar nesse game, sabe? E a gente lê poucos parágrafos antes de que ele nunca mais queria colocar aquele capacete. Então, tipo, dá uma ideia muito legal dos sentimentos do personagem e do senso de importância que eles têm pras coisas. A Sugoi com o Kirito e o Kirito com a Asuna. E aí começamos, de fato, a engrenar as coisas de uma forma muito legal, né? Saindo de uma introdução de um vilão que foi extremamente caricato a um fato muito interessante. E algo também que eu devo destacar, que é muito legal, são as informações envolvendo o que aconteceu após o salve. E toda a recepção do público, toda a questão da mídia, como eles olham para os videogames agora, como que certas coisas se tornam mais vulneráveis a rolar. E isso é bastante interessante para desenvolver, né? Até porque a gente vai trabalhar num arco que vai ser um outro louco, que vai mexer com pessoas que estão ainda aprisionadas naquele mundo. Até a própria recepção da empresa, até a questão própria da crítica do casamento mesmo, que o casamento arranjado no Japão, que é algo que eu vejo extremamente maléfico para uma sociedade de hoje em dia ainda ter. Em 2009 eu imagino que era um problema pertinente, até hoje é um problema pertinente no Japão e no mundo inteiro, mas eu vejo que isso é bastante importante ser abordado. Eles abordam algumas questões muito legais e aqui Sal brilha ainda mais nesse aspecto que eu vejo que é o que a novel tá brilhando até agora. Que é, além de trabalhar a sinopse, que é o que a galera reclama do main series, e é o que eu de fato destrinchei no final do volume 1, que dá essa abertura para o desenvolvimento da tecnologia e o que faz o Sal ser o Sal hoje em dia, é de fato a coisa que me prendeu mais nessa leitura inicial. Foi algo que de fato eu me dei mais e eu falei, mano, isso aqui real é uma coisa interessante até de ser escrita, sabe? Eles dão umas ideias legais em meio a coisas que não funcionam muito, até porque essa introdução da visão de o que aconteceu após o Sal vem
no mesma linha que introduz o Sugou, que é um personagem muito mal escrito, e ideias que talvez não funcionem muito, como até o próprio relacionamento do Kirito e da Sugura. Só que no meio disso a gente tem coisas que realmente brilham. E eu vejo esse desenvolvimento tecnológico, essa ideia dos jogos, essa ideia de desenvolvimento muito cedo e que já dá essa pulga atrás na orelha. Bom, o SAO acabou há pouco tempo, sabe? 6 meses ou 3, eu não lembro exato quanto tempo o SAO acabou no começo de Fairy Dance. Porém, tipo, faz muito pouco tempo que o SAO acabou e já tem um jogo novo que dá pra voar igual o SAO, sabe? Já dá essas introduções de que a gente já fica encucado. E aí chega o mistério final da foto da Asuna, uma pessoa igualzinha a Asuna, presa numa gaiola, aí que de fato a gente prende para a eminência dessa jornada, o chamado para a aventura da jornada do herói, sabe? Após essa negação que o Kirito sofreu no início, agora temos esse chamado para a aventura. Mas aí você vai falar, Thiago, mas ele tá seguindo a jornada do herói normalmente, isso não tem nada demais. Sim, de fato ele tá seguindo a jornada do herói, da maneira, do jeito que é pra ser, fez a negação, fez o chamado, fez agora a entrada e, sabe, toda essa questão da jornada do herói existe nesse momento, porque eu acho que o Rick, até por fazer o volume 1 de uma maneira bem solta e com ideias muito soltas ali de andares e pular muitos andares e tal, agora eu acho que ele tá tentando fazer uma coisa bem linear e ele tá jogando no seguro. Porém, ele ainda brilha em alguns certos aspectos nessas coisas que fazem um desenvolvimento gradual e que fazem você se sentir uma história contínua ao que passou antes, ao Aincrad. Isso é muito interessante, que a galera pouco fala quando fala do Fairy Dance, só quer falar dos pontos negativos e falar das coisas, oh meu Deus, e não fala de como o Rei Kawahara conseguiu pegar uma história que era pra ter acabado e fez um link para continuar essa história de uma maneira muito interessante, mostrando as consequências do que aconteceu no volume 1 e no volume 2. E esse é uma coisa que de fato dá um pertencimento maior, né? Esse sentimento de consequência do que você acabou de ler. Nada daquilo que você leu, mesmo tendo acabado o Sal, é em vão, porque a história agora, até que vem a quebra. E essa quebra é muito importante para esse momento da novel, principalmente. O anime, infelizmente, por questões de abertura, por questões de você já saber que a loura era a Sugura, você não tem muitos mistérios, até porque a abertura deixa isso claro. Na novel não tem abertura. Aí você já é introduzido ao Kirito, a Sugura. E logo após vem uma coisa que funciona muito bem nesse início, que é a introdução da Leafa. Porque do nada a gente tá lendo a história e a gente é movido pra dentro do Alphen. Não da visão do Kirito, inicialmente, que foi a pessoa que fez o Link Start, entrou e tal. A gente é movido pela visão da Leafa. E a gente não sabe quem é. A gente só sabe que tá rolando uma treta de uma loura e um cara de cabelo verde contra um exército de salamanders, que são uma das facções desse mundo que o Kirito vai entrar. E a gente não sabe absolutamente de nada. A gente só sabe que as coisas estão acontecendo. E há uma certa sinergia entre esses dois personagens. Entre a Leafa e o Rikon. E isso é bastante legal, porque se você não tem esse contato inicial, como eu disse, você vai suspeitar de falar, meu Deus, vai ter 3 protagonistas então? Porque já teve o Kirito, teve o momento em terceira pessoa da Sugura, e agora tá tendo um momento em terceira pessoa dessa loira com esse cara, sabe? Demora pra você associar. E esse é um ponto muito benéfico pra dar esse mistério. Diversos mistérios são jogados aqui no início de Fairy Dance. Diversas problemáticas são jogadas e não te dão solução, porque as soluções vão vir com o passar do tempo. E esse desenvolvimento gradual da Leafa até a gente entender que é a Sugura é muito benéfico. Porém, entra o segundo ponto dessa novel que me deu uma raiva. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não gostei. Eu achei muito mal pensado. Que é a gente se importar com esses momentos, droga. Tipo,
É legal você introduzir uma terceira figura, protagonista, narradora, e você não saber que a Sugura é a Lifa e ter toda essa crescente e desenvolver o começo desse arco político, mostrando que os Salamanders não se dão bem com os Sylphs, e isso vai ser uma coisa bem importante pro desenvolvimento do volume. Isso é legal. Entretanto, meu Deus, que chatice! Que negócio arrastado, não tem graça. São lutas que são detalhadas de uma maneira que você não se importa, porque você não tem essa vontade de querer ficar, sabe? A Leaf é muito carismática, o Rickon ele é insuportável, os personagens ali eles não te cativam tanto, sabe? Para algumas pessoas eu posso entender que a narrativa funcione, mas tipo, é muito de pessoa para pessoa. Eu honestamente achei muito arrastado, achei que as coisas poderiam ter sido resolvidas melhores e que se fizesse de uma maneira mais interessante eu ia me dar mais pro livro. E eu fiquei com esse sentimento por muito tempo, porque o Kirito aparece, há toda aquela questão, a apresentação dele do mundo, há as comedinhas dele com a Yui, há toda a mecânica, né, o reencontro dele com a Yui, que aqui é uma coisa em meio a essa chatice que realmente te cativa, porque você se importa com a Yui, e é muito legal você ter a recompensa de que ela realmente não morreu e ela tá de volta, sabe? É uma cena muito fofa, e que eu sinto que no anime eles conseguiram passar a mesma emoção da light novel, e parabéns pra galera do anime, que de fato essa cena é muito bonitinha. E eu gosto como o Rick descreve essa cena de uma maneira bem doce. Ele não descreve a Yui, por exemplo, como uma loli. Ele descreve a Yui como realmente uma filha, sabe? E você não sente em momento nenhum essa malícia. Então aqui eu dou ponto pro Kawahara, porque em meio à chatice que é o início de Alphen, ele conseguiu criar uma cena que eu realmente me cativasse. Mas é aquela coisa, né? Uma nostalgia em volta do volume anterior, sabe? É ele introduzindo a Yui como algo canon na história, fazendo um retcon aí de que a Yui realmente estava no volume 1, já que a gente sabe que a Yui não existe no volume 1, ela existe no volume 2 pra frente. E esse é um ponto interessante, né? Como ele vincula alguns retcanon nesses arcos, e eu espero que o volume 4 faça isso de uma maneira mais frequente, até porque vão aparecer a Sirika, a Lisbeth e os outros personagens que de fato não apareceram no primeiro volume. Então é interessante, é legal. Mas a gente retorna para uma chatice, que nada acontece, e a gente fica introduzido àquele mundo igual o Kirito. E honestamente, até muito tempo da escrita, umas 10 páginas, eu não tava me importando mais com o que tava acontecendo naquele volume. Eu realmente não tava gostando. Até que somos introduzidos à politicagem do mundo e a visão da Asuna das coisas. Eu digo que até que, porque o livro ficou muito tempo muito chato. Porém, quando chega esses dois aspectos, que é o que a história foca, aleluia, porque é uma merda ver nada acontecendo, a coisa começa a mudar de figura. Você realmente começa a se importar com o que está acontecendo, e você realmente começa a se dar pra história de uma maneira muito legal, que, pasmem, o anime não conseguiu fazer. Olha, oh meu Deus, o anime de Sal fraquejando novamente, Thiago. O anime de Sal fraquejando novamente. Porque, vamos lá. 2 pontos super positivos que agora eu vou tratar até o final do vídeo, e eu vou tentar de certa maneira resumir aqui as coisas, porque caso você queira saber o que aconteceu, leia, mas eu vou dizer tudo o que aconteceu aqui com spoiler do que eu lembro do que acontece. Enfim, quando a gente entra pro território Sylph e a gente começa a entender mais sobre as guildas e entender mais sobre alguns bugs que aconteceram, principalmente sobre a questão do Kirito ele spawnar em um lugar totalmente diferente, talvez isso ter uma intervenção do Oberon, e o Oberon saber que o Kirito está ali, é bastante interessante. E também uma outra parada, que é o fato das guildas mesmo. Como funcionam as guildas. E todo o passado envolvendo as guildas, em Alphen mesmo, sabe? É um ponto muito importante para a narrativa e o andamento desse volume. Porque a gente começa a entender como funcionam certas coisas, como funcionam certas votações, quem são os líderes de cada lugar,
o que a Lifa tá fazendo no território Sylph, o que é a influência dos Salamanders naquele território, sabe? São coisas que de fato te prendem, porque são informações interessantes pra quem gosta de ver uma boa politicagem. E eu amo ver boa politicagem, até o meu próprio light novel, web novel no caso, que eu publiquei, inclusive se vocês querem ver vai estar o link na descrição. Tem muito dessa arbitragem de uma crescente de conflitos envolvendo um disse, o outro me disse, esse disse me disse é muito legal de ser visto. E aqui a gente começa a entender certas coisas e certos conceitos começam a aparecer pra dar esse gancho pro final e pra focar justamente na trama tanto primordial desse volume, que no caso são as politicagens. As politicagens são algo totalmente importante pro volume 3, tanto algo importante pra história num todo, que é esse resgate a aço, que também é introduzido. São essas duas coisas que a história foca, e aí de fato a história começou a andar. Porque vamos lá. É muito legal a gente ver o passado da Lifa. Ela é uma personagem muito grande. E aqui eu entro num aspecto que muitas pessoas eu vejo não falar muito, que é a grandiosidade da personagem Lifa. Que as pessoas possivelmente vincularem ela a gostar do Kirito, esquecem que ela é uma pessoa, sabe? Esquece que ela é uma personagem construída. E a maneira de como ela vai ganhando esse protagonismo aqui, dando essas ênfases de como ela se vê nos jogos, como ela se vê na vida real, e como ela sempre se viu oprimida, e como ela deu uma volta por cima pra finalmente ser vista como uma figura de destaque, por até mesmo ela ser uma garota num jogo primordialmente de homens, sabe? É algo muito legal. Que o Reiki, ele acerta. Pelo incrível que pareça, a Lifa é uma personagem muito bem feita. E você pode não gostar dela, só que na novel ela de fato tem uma crescente muito legal. Ela é uma personagem que de fato tem umas problemáticas muito interessantes. O passado dela, em volta do fato dela ser oprimida por ela ser uma mulher no Kendo, e as pessoas baterem nela depois por eu perdi por uma mulher, não posso perder por uma garota, ou como assim, eu sou miserável perder por uma garota. E toda essa construção é muito legal, sabe? Já dá esse sentimento nosso, assim como a personagem tem, de que nenhum homem presta. E isso é importantíssimo pra essa história, porque justamente pensemos igual Lifa. Você é uma garota, jogou ali, lutou Kendo, e aí você ganhou de um cara por pura competência, e o cara vai lá e te bate. Porque simplesmente ele não aceitou a derrota dele no esporte, sabe? Você é sempre oprimida, sempre é julgada, você é mulher, e as pessoas sempre tentam tirar proveito de você. Você entra num RPG, um lugar onde você se sente de fato livre para voar, exatamente como é descrito aqui, né, que a Lifa ela encontra um refúgio para ela. Ela buscava esse refúgio para entender o que o primo gostava, e depois ela começou a entender e ter esse refúgio da realidade dura que ela tinha de não ser próxima ao primo, não ser próxima à família, e a família dela ser totalmente desconcertada num jogo virtual, que é algo que na vida real muita gente faz. Desde que seja o YouTube, desde que seja um jogo, desde que seja por Discord, as pessoas sempre procuram algo para escapar. As pessoas sempre procuram um lugar para se sentirem livres para voar. E aí, nesse lugar, ela é forçada a seguir certas coisas, forçada a se submeter a certas pessoas que não são legais, sabe? E isso é um ponto bastante interessante, né? Ela já tem essa visão de que homens não prestam. E aí chega o Kirito nesse mundo. Kirito e Kazuto, que são duas figuras totalmente diferentes, e a Lifa não sabe que o Kazuto é o Kirito. E aí, seguindo a ideia da Lifa, entender essa nova pessoa que tem um objetivo louco e que vai mudar a vida dela de cabeça para baixo. De fato, ele faz isso. Entretanto, o Kirito faz de uma maneira benéfica aqui, né? Porque a Sugahara já se via nesse ambiente que ela é forçada a seguir certas coisas, forçada a ser inferiorizada
Ela era praticamente mais forte do que os Sigurd, mas ela era forçada a se submeter e ficar níveis abaixo dele. E isso já é introduzido aqui logo de início, e o Kirito chega e muda essas coisas, por justamente tratar ela não como uma coisa, mas sim como uma pessoa. E essa é uma das frases que, inclusive, quando eu tava lendo, eu me vi bem tocado, que é quando o Kirito ele trata a Leafa como uma pessoa mesmo, né? Quando o Kirito, apenas observando a situação, fala amigos não são itens, é algo bem mais profundo, porque de fato a Sugar estava num momento ali de que ela só estava sendo usada por ser um rostinho bonito, por ser uma idol. Oh meu Deus, ela é bonita, é uma garota, tá com a gente, então a gente vai ser reconhecido como mais legais. E essa é uma realidade que infelizmente acontece em jogos online, né? De eu tô com uma garota, então eu sou descoladão, sabe? Pelo menos pela essa visão um pouco mais antiga dos jogos e tal. Então é interessante quando o Kirito chega e fala que amigos não são itens, que é uma coisa que você pega bastante, né? O Kirito desse volume, ele é muito desleixadão, ele fala coisas de fato que às vezes ele fala sem pensar, só que são importantes, sabe? É um Kirito mais impulsivo, ele é menos pensativo do que o outro. Acho que pela gente olhar muito ele por fora, né? Não seguir apenas a visão introspectiva do Kirito, a gente tem uma visão um pouco mais louca dele. Ele parece realmente totalmente deslocado das coisas. Mas ao mesmo tempo, ele presta bastante atenção nas outras coisas ao redor. E isso é algo que você percebe, né? O Kirito aqui, ele tá sendo uma pessoa que realmente é atenciosa, mas que para os olhos de Sugura é uma pessoa muito atirada e que tem decisões loucas. Mas que são decisões loucas que ela deveria ter tomado antes. Então, o Kirito aqui, ele não resgata a Sugura de uma maneira tipo, você tá nessa realidade, eu vou te tirar dela. Não. A Sugura percebe que esse jeito impulsivo e louco do Kirito talvez seja benéfico pra ela sair de umas realidades que já não cabem mais. Quando ela sai de perto, sai da guilda dos Sigurd, ela não sai porque o Kirito tá obrigando ela. Até o mesmo Kirito fala, cara, não vem comigo. Por mim, de boa. Pode me acompanhar até aqui que você vai me ajudar bastante. Só que ela quer ir com ele, porque ela se espelha nessa maneira impulsiva, essa maneira louca do Kirito agir, sabe? O Kirito aqui, ele está sendo além de apenas um cara que ela gosta, está sendo um impulso pra Leafa crescer, pra Sugura crescer, de fato. Porque ela ainda se vê muito agarrada a muitas coisas e ela não sabe quem ela é ainda. Ela segue muito os papéis que ela tem que desempenhar. Na guilda, ela tem que ser a garota, a idol bonitona. Pro Kazuto, ela tem que ser a irmã perfeitinha, que sempre tá lá o Oni-chan e não é muito próxima. A Suga, ela sempre tá se vendo presa a certos aspectos. E isso quebra um pouco, sabe? A narrativa força a Suga a sair dessa zona de conforto e realmente entender quem é ela. Porque ela tá num mundo que ela pode voar, só que ela não se sente livre, ela ainda tá presa. E paralelo a isso, é claro, temos desenvolvendo outras questões que eu realmente achei ponto positivo nesse volume. A relação da Leafa com o Rikon. Mesmo ele sendo deixado de lado, eu não vejo a Leafa desprezando ele aqui. Isso eu acho bastante interessante, né? Tanto para desenvolver aquela questão do traidor, aquela questão das políticas que estavam acontecendo, que iam explodir de certa maneira, é muito bem feito, sabe? E eu gosto também da maneira de como eles fazem a Asuna ter um protagonismo aqui, de uma forma de que ela não tá sendo apenas a princesa raptada que não faz nada, porque a gente conhece a Asuna, a gente sabe que ela é a guerreira que lutava naquele castelo, então ela continua sendo essa guerreira, mas ela tá num momento bem particular de que ela é forçada. Por ser mulher, ela é forçada a seguir um papel de que ela não combina. A Asuna não combina como Titânia, ela não combina como uma pessoa submissa. Ela é forçada a isso. E a novel deixa bem claro essa angústia que a gente sente dela ser presa, sabe? Em momento algum a Asuna tá indefesa. Ela sempre tá ali se impondo, ela sempre tá, você não vai encostar em mim. Ela sempre tá pronta pra revidar. Independente se o Sugo, ele tem certas coisas ou não, sabe? Tipo,
parece que ele tá sendo uma pessoa que tá forçando, ele tá forçando de fato, mas a Asuna, ao mesmo tempo, ela também tá, sempre relutando, sendo resiliente, nunca deixando essa face dominar, sabe? Ela nunca deixa ela se ver submissa a ele. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, principalmente como uma mensagem de uma novel, pra deixar claro esse sentimento de que nem sempre, por você ser mulher e por você seguir essas ideias da sociedade, você tem que apenas abaixar a cabeça e falar, beleza, sabe? Não é porque você tá num emprego com um patrão super abusivo, ele vai falar qualquer coisa e você vai tacar com foda-se, sabe? Hoje em dia as coisas não são mais assim. E o Rei Kawahara, ele sempre desenvolve a Asuna como uma pessoa que nunca baixa a cabeça. E esse é o mais importante, né? Da figura resiliente da Asuna. E pouca gente fala disso, da Asuna, do Halo. Eu já vi só um vídeo gringo que fala da força da Asuna em Halo, que poucas pessoas vão entender. As pessoas mais jovens realmente não vão entender a resiliência que a Asuna tem aqui, sabe? A resiliência que ela passa aqui. Mas quem é um pouco mais velho e já viu certas coisas, sabe que a figura da Asuna aqui é uma figura muito pertencente em lugares onde você não dá pra sair. Ela tá presa, cara. O que ela vai fazer? Não tem como a Asuna voltar a ser a Asuna. Ela tá presa pela narrativa. E aí fica o gosto, e você questiona-se, você pode ficar puto pelo autor, sabe? Questiona o autor, fala, pô, cara, eu não acho legal essa maneira de desenvolver a princesa tá em outro castelo, eu não gosto de ver a Asuna sendo representada assim, a história, oh meu Deus, sabe? Mas pelas condições da história e pelo caminho que o autor quis dizer, não é não coerente, é até bem feito, sabe? A Asuna tem uns puzzlezinhos muito legais no meio do volume, né? O Sugou continua sendo insuportável, personagem chato, que a gente vai percebendo que ele tem umas camadas e o autor tenta trabalhar ele, mas pelo amor de Deus, ele é um saco, mas ele, pelo menos aqui, é trabalhado com o passar da obra, e as descrições dele, a gente sempre vê que ele é um nojento absurdo, e que a Asuna, ela vai crescendo nessa narrativa a ter essa ideia de vou fugir da jaula. E bom, como que isso vai ser no volume 4 e como vai prescindir, a gente só vai poder falar no próximo volume, né, na próxima análise. Mas, pelo que eu já vi no anime, possivelmente, isso não vai dar em nada. Então é aquele clássica premissa interessante e até realista, até dá pra puxar alguns paralelos de mensagem pra uma execução merda. E é isso que eu acho que aguarda essa história da Asuna no volume 4. Outro aspecto que eu não posso esquecer desse volume, que me chamou a atenção na leitura, é como que ele molda certas coincidências e como os personagens às vezes são até meio ingênuos, e faz sentido eles serem ingênuos até porque eles não sabem de fato as coisas, mas é muito curioso você ver, por exemplo, cenas que o Kirito sai e ele vai fazer uma coisa, aí depois a Sugura sai, e certas coincidências são feitas, sabe? Tipo, a Sugura sai, chama o irmão dela e vê que o irmão dela não responde. Aí o Kirito sai e fala que a irmã dele deixou uma comida pra ele no certo momento que a Sugura acabou de deixar a comida, sabe? Tipo, certas coincidências assim, é curioso de você ler, pra você ver o quanto que eles são lerdos. E de fato são coisas que acontecem, né? A gente é muito lerdo, não consegue perceber algumas coisas, e a gente já vê essa desatenção tanto da Sugura quanto do Kirito pra certas coisas, que eles poderiam ter pressuposto que eles eram irmãos, né? E gera uma certa tensão narrativa, né? Até deles se encontrarem e tal. É legal, é realmente uma ideia que foi muito legal e que serviu certas vezes pra fazer ilustração de fanservice. E aqui é mais um momento pra eu reclamar de como o Sal tem que cobrir tabela pra fanservice, e que isso é um saco, principalmente quando você lê na rua. E eu leio só Sal na rua, é sério. Eu tava no ônibus lendo volume 3, e aí chegava uma cena e eu ficava com o braço tampando a ilustração por certa vergonha, né? De estar lendo uma coisa que do nada tem uma menininha de anime pelada, sabe? Isso é uma coisa que infelizmente a leitura de Sal voltou a entregar nesse volume 3, que no volume 2 não teve praticamente. Só teve aquela cena da Sírica, né? Que é ridículo. Só que aqui teve várias vezes, repetidas vezes, e a gente já vê que a Sugura já foi uma personagem que desde o princípio, mesmo sendo muito bem escrita,
foi uma personagem para cumprir tabela de fanservice. E isso agrava em certos problemas que mais pra frente em outros volumes eu vou conversar com vocês aqui no canal. Por justamente esse vídeo já tá longo demais e eu querer falar das coisas legais de Fairy Dance, além de falar dessas coisas que eu não posso passar despercebido, né? É realmente muito desconfortável a leitura e do nada ter uma ilustração assim e cenas totalmente gratuitas de reflexão e tal, que, meu Deus, poderia ser feito de qualquer outra maneira, só que tem que ser no banho, né, Rick Kawahara? Tem que ser! Aí do meio pro final do volume, a gente praticamente tem uma narrativa linear em volta do traidor de Sylvain. E a gente sabe quem é esse traidor. E bom, é algo legal, que com o passar do tempo a gente vai gostando mais na narrativa, principalmente por dar um ritmo a mais de perseguição, de luta. E o melhor momento aqui, eu posso dizer claramente desse volume, antes do final, claro, porque o final é a melhor coisa desse volume, é a luta da ponte. Eu gosto muito de como ela é desenvolvida, eu acho muito legal como que as coisas fluem aqui de uma forma muito sutil, sabe? Que primeiramente é dito que as habilidades dos Spriggan são apenas coisas de ilusão, as habilidades Sylvain são habilidades mais claras e mais práticas de se usar. E essa é uma fraqueza da galera dos Spriggan, sabe? A galera do Kirito e essa guilda, ela nunca foi algo que, oh meu Deus, sou da raça Spriggan, eu sou foda, sabe? Sempre foi algo de, nossa, a raça Spriggan, eles têm o poder de se camuflar das pessoas. O como que isso é bizarro e não prático pra batalha. Mas a maneira como o Kirito pega esse pior elemento e transforma na coisa que faz eles ganharem é muito recompensador. É muito legal, sabe? Tipo, dá uma construção muito interessante de tipo, ele vai lá, tá lutando, as coisas parecem que não vão ter solução, ele vira um monstrão de Aincrad, que só ele poderia virar, porque só ele lutou com aquele monstro. E como pega o Easy Days de Aincrad também, ele consegue fazer. Então, cara, é muito legal de ler, é muito gostoso, a luta da ponte é muito boa, a tensão narrativa, a maneira de como o Kirito age, a maneira de como a Leafa reage também é muito legal, a luta dos dois, a galera, né, tipo, é muito próximo, é quase na cidade que ocorre a luta, tipo, nossa, é muito legal, eu realmente gostei muito dessa luta. E eu fiquei com o sentimento de que o volume poderia acabar ali. Tava tão gostoso, tava tão legal, sabe? Que poderia acabar ali. E eu fiquei, cara, por que o Rick Kawahara não acabou aqui? Deixa a trama da traição pro outro volume e tal, mas não. Não, porque certas coisas são descobertas pelo Iricon, eles conversam, eles usam uma mecânica muito legal até de sair do jogo pra falar das coisas, que é algo que a gente não pensa de primeira, mas a narrativa impõe pra gente. E a gente descobre, né, que o Zigurid estava tramando algo com Salamanders. E aí faz todo sentido, os Salamanders sempre estavam com vantagens em cima dos Sylphs desde o início do volume. E agora, cumprindo essa construção, a gente volta pros Salamanders de novo. E a Leafa já dispõe de uma coisa, né? Porque estar com o Kirito para a Leafa nesse momento já é muito importante. Já é algo muito legal. Eles já tiveram envolvimento, eles já gostam um do outro, assim, como uma amizade, como tá perto, sabe? E ela decidiu ir com o Kirito. Ela decidiu. Então, agora ela decide falar pro Kirito: Kirito, você vai e eu vou resolver essa questão da minha raça. A gente já andou pra caraca junto. Só que o Kirito, desde o início, é uma pessoa que nunca vai abandonar seus companheiros. É o que ele fala na ponte, inclusive, né? Uma das falas muito incríveis, quando ele vai se transformar naquele monstro no meio do fogo, ele fala que nunca vai abandonar nenhum dos companheiros dele, vai deixar nenhum dos companheiros deles morrer. E aqui ele, de fato, cumpre essa palavra e fala pra Leafa que ele vai. E então, temos o momento da reunião dos Catsafe e do Sylph, que foi interrompida pelos Salamanders, e o Kirito chegando. E aqui temos um ponto muito legal, que
vincula-se um pouco com o que eu falei do Kirito no... O Kirito dublado é melhor do que o japonês. Que aqui tem um vídeo no canal que fala sobre isso, né? Que Progressive meio que corrigiu isso na dublagem do filme, né? Tipo, no seiyuu japonês agora ele fala de uma maneira bem mais fofa. Só que, tipo assim, eu sempre falei que o Kirito, ele era a pessoa que ele banca ser fodão, mas na verdade ele não é nada. E as coisas acabam acontecendo porque ele dá muita sorte, ou porque simplesmente ele só chega e dá um papinho que nego cai. Que, pasmem, gente, diálogo é a coisa que, se você souber usar, você convence qualquer um. Você convence qualquer um. O cara pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você lançar um blefe muito bem feito, você consegue convencer essa pessoa. E o Kirito é esse tipo de pessoa. O espadachim negro é esse tipo de pessoa. Que ele sempre acaba dando a sorte ou fazendo as coisas andarem de uma maneira de que os blefs vão ser algo amedrontador, sabe? E aqui o Kirito blefando logo de início, quando encontra o Eugene, falando que ele é o embaixador dos Sylphs com os Spriggans, com uma outra guilda lá, então se ele atacar ele vai estar declarando guerra contra os 4 clãs, é muito forte. E a coisa é, não importa o quão grande for sua mentira, o que importa de verdade é o como que você vai bancar ela. Você vai bancar a tua mentira? E o Kirito banca a mentira numa sequência que, meu pai, é a melhor coisa desse volume. Foi deixada como uma batalha final e ainda bem que foi deixada como batalha final, porque, cara, é muito recompensador a batalha do Kirito vs Eugene. É uma batalha rápida. E, além dela ser rápida, ela é escrita rápida. Ela não demora anos detalhando as coisas. Ela é muito detalhada, mas ela é rápida, ela é linear, ela é uma coisa que você lê e você não para, sabe? É um bifão e você só... Como é bom ler essa batalha, sabe? Foi o sentimento que eu tive. Nossa, a descrição. E aqui eu dou ponto pro anime. O anime fez a batalha perfeitamente, sabe? É uma das batalhas que descrevem a novel e melhoram de uma forma que você... Oh, meu Deus, é muito boa, sabe? É muito foda. Principalmente pelo fato de ser uma batalha no céu, de ser uma volta da empunhadura dupla, de ser uma luta contra o cara mais foda de Alphen, uma luta que ninguém poderia presenciar. E, cara, a gente se sente como os espectadores, sabe? A maneira de como é escrita, a gente tá lá dentro, a gente vê a batalha, sabe? A gente visualiza, a gente fica, nossa... Arrepia só de pensar, sabe? Arrepia até meus pelos da perna, só de imaginar o como foi legal. Ler esse momento, sabe? Foi algo recompensador. Foi algo muito imersivo. E ao final dessa batalha, a gente retorna pro maior problema de Fairy Dance que eu decreto aqui no final desse volume 3. O maior problema de Fairy Dance é o Rikawahara não saber construir recompensas de momentos, sabe? É como eu falei, após toda uma construção de monólogo interno do Kirito, mano, é muito tenso, a Asuna onde ela tá, pô, eu não me vejo mais vivo, eu entrei no sal e botei aquele capacete, mesmo que se eu fosse voltar pra aquele mundo e não tivesse mais escapatória. Sugou aparece, vilão caricato, genérico, chato, sabe? Nossa, vamos entrar pro Alphen, jogo que dá pra voar, legal e tal. Não! Vamos ter um andamento chato da narrativa. Nossa! Uma batalha muito foda do Eugene, legal! Caramba! Humor que não funciona! Humor com o personagem principal, que a gente sabe que é, sabe, quase casado. Ele foi casado no último livro, cara. O porquê que fazem isso? Fazem esse personagem ter um fanservice, ele ser o fodão que todo mundo, oh meu Deus, dá em cima.
E o pior não é nem isso, é a maneira de como ele reage, sabe? O Kirito, ele reage como se, sabe, ele fosse, eu sou homem, sabe? Então não dá pra eu reagir, pelo amor de Deus, sabe? E fica fomentando esse sentimento de romance da Leafa pra ele de uma maneira que não é legal, cara. Não é maneiro, cara. Rika Ohara, pelo amor de Deus, não é maneiro. E é uma coisa que é agravante, que eu vejo como problema, porque até ele pediu desculpa no volume, porra. No pós-fácil ele pede desculpa. Ele fala, cara, desculpa, eu não queria construir esse harém, mas eu acabo construindo, eu gosto de escrever isso. É um erro do autor que ele admite. Então se ele admite, eu posso criticá-lo, sabe? Mas tipo, isso é muito de pessoa pra pessoa. A pessoa pode desqualificar Sal por isso? Não sei. Se a pessoa acha que é motivo pra desqualificar, beleza. Se ela não acha, beleza. Pra mim, é algo que me fere. É algo que eu me sinto agredido. Eu não gosto de ler isso, sabe? Não gosto de ler as meninas dando em cima do Kirito porque sim, sabe? E o Kirito não reagindo. É muito estranho, sabe? Esse sentimento é muito chato, sabe? Tipo, o Kirito é fodão, beleza, o Kirito é legal, ele banca de fodão e a galera acredita, mas, porra, mulherengo também, mano. Sério, tipo, não pega, sabe? E logo depois de 10 batalhas mais bem descritas vem isso, sabe? Um humorzinho que não funciona. Um humorzinho que a gente literalmente não liga, sabe? E esse é o maior problema de Fairy Dance, sabe? O maior problema de Fairy Dance é a falta de constância dele entender que a história tá sendo séria. Dele entender que a história tá indo pra um lugar, sabe? Que ele não precisa apelar pra agradar a cartelinha da galera que vai ler pra ver o wife em cima do Kirito. Sabe? Esse é o maior erro de Fairy Dance. Facilmente o maior erro, sabe? Essa quebra de constância, você tá lendo uma coisa tensa e aí vê uma coisa que te brocha e você fica tipo, Mas tem umas coisas legais no volume, sabe? Não é de todo ruim. Mas o maior problema de Fairy Dance é esse, que até agora tá se agravando demais e que eu vejo que vai acontecer pior no volume 4, se for exatamente como o anime fez, né? E cara, esse é o meu maior problema com Fairy Dance. A história é legal, a ideia linear é legal, o mundo é legal, a politicagem é muito boa, os personagens são carismáticos, né? Até a própria Sakuya. A cena que ela chega e expulsa o Zigurd do comando no lugar é sensacional, sabe? É incrível, é muito bom ver aquilo, sabe? São personagens legais. A Alicia também é uma personagem legal, sabe? Mas, cara, isso peca muito, isso tira você da imersão, pelo menos me tira da imersão, né? Mas nem tudo é ruim. No final do volume a gente tem a conclusão do desenvolvimento da Leafa, o que é bastante importante, que agora ela finalmente se sente viva, ela finalmente se sente pertencente àquele lugar. É um sentimento que nem ela sabe descrever. O que será esse sentimento? Será amor pelo Kirito? Será o sentimento de estar livre finalmente? Será que conhecer um homem que não seja um filho da mãe tenha despertado algo nela? São coisas que a gente vai ver pro próximo volume, volume 4. E isso é legal de vir logo no final, depois daquela piada, porque você esquece daquela piada, sabe? E ao final temos uma escolha de cliffhanger, de gancho muito legal, que é a mudança de perspectiva. Que a gente tem essa volta na perspectiva da Leafa e a gente caminha para a Asuna. A gente volta para a Asuna. Por quê? Olhando de maneira narrativa. A trama da politicagem acabou e agora vamos focar no que falta ser resolvido. Como eu disse pra vocês, duas coisas eram introduzidas e se tornavam as tramas principais desse volume: a trama da politicagem de Sylphie e a trama da Asuna. A trama da politicagem já foi. A trama da Asuna precisamos de um volume inteiro pra desenvolver. E eu tô muito hypado pra ver como eles vão construir isso na novel, porque no anime é interessante, mas às vezes se torna falho, né? Eu gosto muito como eles trabalham o Kirito nesse momento. Então tô curioso pra ver como que o Kirito vai ser trabalhado na novel. Se é tão impactante algumas cenas, se algumas cenas são melhores ou piores, né? Porque aqui nas análises eu sou bem sincero. O que eu acho melhor na novel eu falo, que é essa questão do drama do Kirito inicial e do desenvolvimento da Sugo, é que é muito mais explícito, então claramente é melhor do que o anime. Mas certas coisas são piores, como o próprio Sugou. E ele é o meu maior medo, porque nesse volume ele se tornou muito ausente. E nos momentos que o Sugou não aparecia, era a melhor coisa do volume, sabe? A batalha na ponte, os momentos da Leafa com Kirito,
a batalha contra o Eugene, sabe? A politicagem. O Sugou não existia. O mundo real mesmo, as próprias interações no mundo real era muito legal, né? Eu gosto muito de Sal quando ele vai pro mundo real. Mas não tinha o Sugou. Todos os momentos que o Sugou apareceu foram horrorosos, sabe? E eu tô com medo. E o final desse volume traz a libertação da Asuna dessa gaiola. Ela, depois de usar a estratégia no meio do volume que ela lê a senha do Sugou, ela decora aquilo e sai do lugar. E ela vai indo embora em direção a sair da gaiola. E parece tudo muito fácil. Só que o arco ainda tem mais um volume. Então as coisas não vão ser muito fáceis de bem resolvidas. E é isso, pessoal. Essa foi a minha análise do volume 3 de Sword Art Online. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. E assista as outras análises, caso você não tenha assistido, né? Além de Fairy Dance. Agora chegamos em Fairy Dance finalmente no canal. A gente terminou o volume 3. Isso me deixa muito hypado. Vamos ter análise da abertura, análise da end e análise do volume 4, claramente. E eu conto com vocês. Muito obrigado pela paciência, por esperar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham a análise que vocês queriam ter de Fairy Dance, né? É um arco muito interessante e que eu gosto bastante, né? Eu tô gostando bastante agora na novel. Tem certas coisas que eu não gosto, mas é tudo desenvolvimento. E eu espero vocês no vídeo do volume 4 aqui pra gente comentar sobre Fairy Dance. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau e até o próximo vídeo.